Vídeo de hoje do canal do Nicola para te ajudar a entender que história é essa de que o Flamengo está comprando um clube em Portugal. Vou falar também sobre Luan, que está revoltado com sua situação no Corinthians. 4 jogos sem nem sequer entrar. Bora falar também sobre o São Paulo em processo de renovação do contrato com o Arboleda. Tem ainda informações sobre Miguel, ex-jogador do Fluminense, que interessa ao Santos, ao Internacional e a outros clubes. Tem mais detalhes sobre Léo Batistão, centroavante que está livre no mercado. Estava quase fechado com o Inter, mas agora especulam que ele vai para o Palmeiras. Para completar, te conto também as últimas envolvendo o Diego Costa, treta no Grêmio, tem uma série de informações, tudo isso a partir de agora. Não sei antes de me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Também queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrar que a partir das 7 da noite, ou seja, daqui a pouquinho, programa do Nicola ao vivo, para você mandar suas perguntas, eu responder aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. E a gente vai ter por mais ou menos meia hora o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, para falar sobre a excelente campanha do time, para falar sobre o Vojvoda e tudo aquilo que vocês quiserem perguntar. Combinado? Bom, bora começar o vídeo atualizando a situação de Diego Costa. Cheguei a contar no vídeo dessa manhã que ele era esperado em São Paulo às 6 da manhã, não aconteceu. O embarque do Diego Costa agora de forma oficial está marcado para madrugada dessa segunda para terça-feira. Ele sai de Madrid, chega em São Paulo, mais especificamente em Guarulhos às 6 da manhã e vai direto para Belo Horizonte, onde vai passar por exames médicos, assinar contrato e ser apresentado na quinta-feira. Então o torcedor do Galo só precisa aguardar mais um pouquinho, mas está tudo absolutamente certo. Diego Costa será reforço atleticano. Bora contar também que a TV Cultura vai exibir os jogos da Liga Europa, a segunda competição mais importante do futebol europeu. Depois de um acordo com a SBT, ficou confirmado que a Cultura vai transmitir 14 partidas da competição, sempre às quintas-feiras. Nessa fase de grupos, a TV Cultura transmite de forma isolada. A partir do mata-mata, o SBT também transmite os jogos da Liga Europa. Marco de Vargas será o narrador, o Arnaldo Ribeiro será o comentarista. Bora completar com informação envolvendo o futebol em São Paulo. O governador de São Paulo, o Dória, revelou ou validou aquela permissão para a volta do público apenas para novembro. Então, torcedores de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Portuguesa terão a oportunidade de voltar ao estádio a partir de novembro. Isso pode causar um enorme problema e uma desvantagem para os clubes paulistas. Isso porque a CBF trabalha nos bastidores para que a gente tenha público de volta ao estádio no Campeonato Brasileiro a partir do retorno, ou seja, a partir do mês de setembro. Isso pode dar certamente muita polêmica. Bora contar também sobre o Grêmio com treta nos bastidores. O Felipão tem pegado muito pesado com os seus jogadores nas entrevistas coletivas, dizendo que falta espírito, que falta vontade, que falta determinação. E isso tem repercutido mal entre os jogadores. Para piorar, o Paulo Turra, que é o auxiliar técnico do Felipão, tem sido extremamente crítico no dia a dia com os atletas. E alguns veteranos, caras grandes no meio do futebol, não têm gostado da forma como o Turra tem cobrado. Até porque o Turra não tem o tamanho do Felipão. E para o Felipão é mais conveniente que tenha um auxiliar cobrando do que propriamente o treinador de bastante idade. Essa situação precisa ser contornada o mais rápido possível, até porque o Grêmio hoje é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro com apenas 10 pontos conquistados. 10 pontos em 14 jogos. Para piorar, o primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Cuiabá, com 7 pontos de vantagem em relação ao Grêmio. É bem verdade que o Cuiabá tem um jogo a mais do que o Grêmio, mas ainda que o Grêmio vence esse jogo por fazer, ele vai continuar 4 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Situação bastante delicada para o tricolor gaúcho. Antes de continuar, deixa eu só contextualizar por que eu tô vestindo essa camisa do Boca Juniors. Vocês estão vendo aqui o distintivo do Boca. É com essa camisa que eu tenho jogado na Supercopa Desimpedidos. Estreamos na última sexta-feira, vitória por 4-0. Então, para homenagear o pessoal da Supercopa e também o Boca Juniors, gravo com essa camisa, beleza? Bom, bora contar agora sobre Léo Batistão, centroavante que está livre no mercado, depois de uma passagem relativamente boa pelo futebol espanhol e por uma passagem discreta no futebol chinês. Batistão, centroavante, já com mais de 30 anos de idade, está livre no mercado e estava praticamente acertado com o Internacional. Ele voltou ao Brasil para fechar os últimos detalhes, foi quando o nome dele começou a ser sugerido para outros clubes brasileiros e o Batistão e seu empresário mudaram as conversas com o Inter.
Fizeram uma pedida bem maior, de 550 mil reais por mês, livres de impostos. Esse valor de 550 mil foi me confirmado por um dirigente colorado. O Inter disse que não tem o menor cabimento pagar isso para o Léo Batistão, é o mesmo valor que o Guerreiro ganha. O Guerreiro ganha mais ou menos 800 mil reais brutos, esses 550 mil líquidos custariam ao Internacional os mesmos 800 mil. Diante dessas cifras não há qualquer possibilidade de negócio. O Inter já comunicou que se o Batistão quiser de fato fazer leilão, quiser de fato exigir essa compensação financeira, ele que vai buscar um outro clube. E nos últimos dias surgiu a especulação de que o Palmeiras é um dos interessados na contratação do centroavante, especialmente depois da saída do Borja, que foi jogar no futebol do Grêmio, foi por empréstimo. O Palmeiras até esse momento não confirma a intenção da contratação do Léo Batistão. Assim que eu tiver alguma posição, conto pra vocês, quem sabe, durante o programa do Nicola a partir das 7 da noite, beleza? Bora falar agora sobre Miguel, meio atacante que conseguiu na semana passada via justiça a rescisão do seu contrato com o Fluminense. O Miguel, que surgiu muito bem, acabou perdendo um pouco de espaço no time principal na sequência do Flu, alegou uma série de problemas e conseguiu a rescisão do contrato. O Fluminense vai ter de pagar um caminhão de dinheiro caso não consiga, quando recorrer, reverter essa decisão. E o que eu queria contar para vocês é que alguns clubes do Brasil e do exterior já procuraram o Miguel para abrir negociações. Entre eles o Santos e o Internacional. Esses são os clubes brasileiros que já iniciaram tratativas com o objetivo de fechar com o Miguel, que está livre no mercado. Tem também um time da Premier League interessado no Miguel, informação da Revista Colorada, tá bom? Assim que tiver qualquer outra novidade também envolvendo esse jogador que parecia, que surgiu como um baita numa revelação, a gente traz para vocês. Bora falar sobre notícia exclusiva. Eu queria revelar que o Arboleda, zagueiro do São Paulo, tem discussões no momento para prorrogação do seu contrato com o São Paulo. E aí a curiosidade é que o Arboleda durante muito tempo foi visto por dirigentes do São Paulo como um atleta que precisaria ser vendido o mais rápido possível. Por conta da idade e pelo fator, ele não tem um comportamento extracampo muito bacana. Mas, desde a chegada do Hernan Crespo, apesar de algumas mancadas extracampo, outro dia ele até foi visto numa balada e tudo mais, dentro de campo o Arboleda tem rendido demais. Nesse esquema com 3 zagueiros, ele consegue se impor muito, a imposição física e técnica dele é boa, ele tem capacidade, boa saída de bola, até por isso o São Paulo, com o aval do Crespo, decidiu procurar os representantes do Arboleda, e sugerir uma prorrogação desse contrato. As discussões estão em andamento e a tendência é que exista um acordo muito em breve e o São Paulo passe a ter um contrato mais longo com o Arboleda, garantindo assim ainda mais segurança em relação à possibilidade de assédio de clubes de fora e também para não correr o risco de perdê-lo de graça. É bom lembrar que o São Paulo vai precisar vender jogadores, 1 ou 2. O Arboleda poderia até ser uma boa alternativa, mas a questão da idade é que pesa contra ele. De qualquer maneira, com um contrato um pouco mais longo, o São Paulo fica mais seguro em relação a isso. E aí, só para completar sobre o Arboleda, também há um trabalho que não é do São Paulo, e sim do Arboleda e dos seus advogados, para que em breve ele consiga a naturalização brasileira, para que não ocupe vaga de estrangeiro, já está há bastante tempo no futebol nacional, e isso seria bastante bacana pro São Paulo. A partir daí o Arboleda não ocuparia uma das vagas de estrangeiro, você só pode contar com 5 dentro de campo, e o São Paulo já estourou esse limite de estrangeiros no seu elenco. Bora contar agora sobre Luan, meio atacante do Corinthians, que completou nesse domingo o 4º jogo consecutivo em que ele não saiu do banco de reservas. Por opção do Silvinho, o Luan terminou o jogo nesse domingo 3-1 contra o Ceará no banco de reservas, como já havia acontecido nas 3 partidas anteriores. O curioso é que o Silvinho só fez 4 das 5 mexidas possíveis, ou seja, não conta mesmo com o Luan nesse momento. O Luan saiu da Neoquímica Arena furioso, porque havia rolado durante a semana um papo com o Silvinho e ele havia demonstrado muita vontade de jogar e entendeu que a partir dessa conversa teria a oportunidade de entrar em campo. Silvinho preferiu não colocá-lo para jogar e a reação do Luan foi de uma espécie de revolta, ele ficou pistola. A boa notícia para o torcedor corintiano é que essa reação dele mostra que o Luan não está acomodado como se imaginava. Eu ainda estou desconfiado dessa informação de que ele está pistola. Quanto tempo será que ele vai ficar bravo? Porque o Luan tem se demonstrado um cara muito pouco preocupado com as coisas relacionadas ao futebol. Pessoas próximas ao Luan também garantem que ele passou a dormir melhor, está cuidando do sono, contratou uma nutricionista e um preparador físico pessoal para tentar se colocar à disposição, para tentar evoluir fisicamente. É algo que ele não fazia nem nos tempos em que era o melhor das Américas naquela temporada de 2017 com a camisa do Grêmio. Repito, quero pagar para ver.
não estou convencido de que esse discurso que vem do staff do Luan é verdadeiro. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Se de fato o Luan melhorar, se de fato o comportamento dele dentro e fora de campo melhorar, a gente certamente vai trazer novidades. Mas, nesse momento, a realidade é que ele tá bravo, são 4 jogos sem entrar em campo e o pior investimento do Corinthians nos últimos tempos foram 29 milhões de reais investidos na contratação e mais 800 mil reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas por um atleta que não é utilizado pelo Silvinho. Bora fechar o vídeo te explicando que história é essa de que o Flamengo está comprando um clube em Portugal. Notícia que surgiu no Brasil nas redes sociais e ganhou muita força ao longo da manhã. A notícia dá conta de que o Flamengo estaria muito perto de fechar com o Tondela, a aquisição da compra do Tondela, que é o 6º colocado do campeonato português. Negócio na casa dos 14 milhões de euros, o Flamengo entraria só com o nome e investidores gastariam os 14 milhões. A partir daí o Tondela passaria a mudar de cores e também o seu logo. Seria uma espécie de filial do Flamengo no futebol europeu, mais especificamente em Portugal. A notícia de que o Flamengo busca um clube em Portugal é real. Conversei antes de gravar o vídeo com o dirigente do Fla. Esse dirigente assegurou que existem negociações, existem estudos, existe uma busca. Ele até contou que o Flamengo negocia hoje com 10 times diferentes de Portugal. Alguns desses clubes, Santa Clara e Mafra. O Santa Clara, assim como o Tondela da primeira divisão, o Mafra da segunda divisão de Portugal. Por que o Flamengo tem a intenção? Primeiro porque não vai gastar nada. São investidores que gostariam de abraçar esse projeto que colocariam cerca de 14 milhões de euros, no caso em relação ao Tondela. Se for outro clube pode ser um outro valor. Por que para o Flamengo seria interessante? Porque ele, por exemplo, poderia dar vazão a vários atletas das categorias de base que são promovidos, mas não conseguem espaço no time principal, porque o Flamengo conseguiria um apelo internacional, conseguiria expandir sua marca em Portugal, com a presença de muitos brasileiros, mas também de portugueses que poderiam abraçar o projeto. É bom lembrar que também nessa segunda-feira, diante de toda a repercussão, o David Bellinger, que é o presidente do Tondela, foi procurado pelo Mais Futebol e disse o seguinte, abre aspas: "Não há nada assinado ou acertado. É o que eu posso dizer. De resto, não posso estar sempre desmentindo os rumores que são divulgados. Nos últimos 2 anos, a cada verão surgem informações desse tipo, no caso. Quando tivermos algo finalizado, comunicaremos." Então, tanto o pessoal do Tondela quanto o pessoal do Flamengo não confirma a informação da compra, mas existem conversações, existem negociações e esse martelo pode ser batido mais cedo ou mais tarde. Acho que tanto lá quanto cá essa cautela é importante, até porque o martelo não foi batido, o acordo não está fechado. E a compra de um clube, ela demanda e mexe com muitas coisas. Tem a reação do torcedor, que nesse momento parece não ser bacana. Vários dos clubes em Portugal são clubes empresa, então também tem as ações. Mas o que você precisa saber é que o Flamengo está sim em busca de um clube para ser comprado no futebol português a custo zero, sem colocação de dinheiro do Fla. São investidores que vão ajudar nesse projeto. Acho a ideia legal, acho a ideia de internacionalizar a marca bacana. O Fluminense fez durante muito tempo isso com um time na Eslováquia. Ele mandava atletas de Xerém para serem utilizados lá. Até para os jogadores era importante, porque eles ganhavam um expertise, um know-how bem diferente, por estarem jogando futebol europeu, uma competição diferente. Isso também pode servir e ser bastante útil para o Flamengo, e melhor ainda que seja em Portugal, por conta da relação da língua, da proximidade dos países, do fato de o brasileiro não ocupar vaga de estrangeiro no futebol português, enfim. Estou torcendo para que o projeto dê certo. Acho que tem bastante potencial para ajudar tanto Portugal, tanto o futebol português quanto o futebol brasileiro, mais especificamente o Flamengo e o clube que for contratado. E você, o que você pensa? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? A gente se vê um pouquinho mais tarde, a partir das 7 da noite, no programa do Nicola. Não esqueça de deixar like e se inscrever no canal. Combinado? Abraço, tchau, tchau!